Alguns que se tinham dirigido à porta agora olhavam por sobre os ombros. Funda Esser continuava a recitar o poema que quase ninguém conseguiu ouvir. Não atirem. As armas estão carregadas. Uma revolução no palco. A partir dali, as coisas se precipitaram. Apareceram no palco 2 fanáticos religiosos de barba arredondada e barrete na cabeça. Esses atores traziam cordas e facas e não deixavam dúvidas de que estavam ali para punir Funda Esser por queimar o manto e desafiar a lei de Deus. Quando eles detiveram Funda Esser, ela se contorceu de uma forma muito provocante enquanto lutava para se libertar. Àquela altura, ela já abandonara toda a pretensão de ser uma heroína iluminista, mudara para o papel que sempre achou mais fácil de interpretar, o de uma mulher prestes a ser violentada. Mas suas súplicas ensaiadas e humilhantes não surtiram o efeito desejado sobre os homens da plateia. Um dos fanáticos barbudos, muito mal maquiado, tendo interpretado o pai na cena anterior, deu um puxão em seus cabelos, jogando-a no chão. O outro encostou uma adaga em sua garganta, de um modo que lembrava um quadro renascentista do sacrifício de Isaac. Aquilo ilustrava à perfeição os medos de uma revolta religiosa reacionária que se sentia nos círculos ocidentalizados dos primeiros anos da República. Os funcionários graduados mais velhos das primeiras filas e os conservadores do fundo foram os primeiros a se alarmarem. Por exatamente 18 segundos, Funda Esser e os fundamentalistas mantiveram sua majestosa pose, sem moverem um músculo, embora muitas das pessoas com quem conversei tenham me garantido que o trio ficou imóvel por muito mais tempo. A multidão estava fora de controle. Não era apenas um insulto às mulheres cobertas que irritava os secundaristas, e tampouco a caricatura de fanáticos como patetas feios e imundos. Eles desconfiavam que toda aquela coisa tinha sido encenada propositadamente para provocá-los. Assim, toda vez que importunavam os atores, toda vez que eles jogavam uma meia laranja ou uma almofada no palco, ficavam um passo mais perto de uma armadilha preparada justamente para eles. E era a consciência de sua impotência que os enfurecia ainda mais. Foi por isso que o membro mais politicamente astuto do grupo, um rapaz baixinho de ombros largos, chamado Abdurrahman Oz, na verdade seu pai, que veio de Sivas para buscar o corpo dele 3 dias depois, deu outro nome. Fez o que pôde para controlar e acalmar seus companheiros, mas sem resultado. Instigados pelo aplauso e pela gritaria vindos de várias partes do auditório, os furiosos secundaristas deram por certo que havia outros na multidão agitada que se sentiam como eles. E o que é mais importante, os jovens islamitas, fracos e desorganizados em comparação com seus pares dos arredores de Kars, encontraram a coragem para, pela primeira vez na vida, falar a uma só voz, e estavam satisfeitos em ver o quanto podiam assustar as autoridades e os oficiais do exército das primeiras filas. E eles se sentiam ainda mais estimulados, sabendo que suas manifestações estavam sendo transmitidas para toda a cidade. Eles não estavam apenas gritando e batendo o pé, eles também se divertiam muito. Isso é uma coisa que mais tarde todos esqueceram. Depois de ter visto o vídeo muitas vezes, também posso afirmar que muitos cidadãos comuns chegaram a rir de vez em quando dos slogans e das imprecações dos estudantes, e, se em outras ocasiões também batiam palmas e vaiavam junto com eles, era porque estavam um pouco entediados, embora ainda resolvidos a aproveitar ao máximo uma noite de espetáculo que se revelara muito confusa e tumultuada. Uma testemunha chegou a dizer, mais tarde: se as pessoas da frente da plateia não tivessem reagido de forma exagerada àquele pequeno tumulto, teríamos sido poupados de tudo o que aconteceu em seguida. Outros insistiram. Os ricos e o pessoal do primeiro escalão das primeiras filas, que entraram em pânico durante 18 segundos, já sabiam o que ia acontecer. Do contrário, eles não teriam reunido a família e tomado o caminho da porta. Segundo eles, Ankara tinha planejado tudo com antecedência. Temendo perder o poema que tinha na memória, K também saiu do auditório. No mesmo instante, um homem entrou no palco para salvar Funda Esser dos 2 barbudos reacionários de barba arredondada. Esse homem era Sunay Zain. Ele estava com o uniforme do exército da década de 30 e com um chapéu de peles no estilo de Ataturk e dos heróis da Guerra da Independência. Quando avançou a passos largos pelo palco, ninguém imaginaria que ele claudicava um pouco. Os 2 fundamentalistas se assustaram e se jogaram a seus pés. O velho e bravo professor levantou-se mais uma vez e aplaudiu o heroísmo de Sunay com todas as suas forças. Outra voz isolada gritou: "Muito bem, bravo!" De pé no meio do foco do projetor de luz, aos olhos de toda a Kars, ele parecia uma impressionante criatura de outro planeta. Todos notaram quão bonito e culto ele aparentava ser. Os longos e difíceis anos que passou rodando por toda a Anatólia podiam tê-lo deixado manco, mas não menos atraente. Ele ainda mantinha o seu ar sólido, resoluto e trágico, e sua aparência um tanto feminina que causava a sensação entre os estudantes de esquerda quando ele interpretava Che Guevara, Robespierre e o revolucionário Enver Pasha.
Em vez de levar aos lábios o indicador de sua mão calçada numa luva branca, ele o pousou elegantemente no queixo e disse: silêncio. Não havia necessidade dessa palavra, que não estava no script. Todos no auditório já estavam em silêncio. Os que se tinham levantado já estavam de volta aos seus assentos. Eles estão sofrendo. Provavelmente isso era apenas uma parte do que Sunai Zain queria dizer, porque ninguém tinha a menor ideia de quem estaria sofrendo. Nos velhos tempos, isso seria uma referência ao povo ou à nação, mas a plateia não sabia ao certo se ele se referia a ela, a Fundaécer ou a toda a República. Não obstante, o sentimento evocado pelo comentário era palpável. Todo o auditório caiu num silêncio apreensivo. Ó respeitáveis e amados cidadãos da Turquia, disse Sunai Zain, os senhores tomaram o caminho do iluminismo e ninguém pode afastá-los dessa grande e nobre jornada. Não temam. Os reacionários que querem voltar no tempo, aquelas bestas perversas com suas mentes cheias de teia de aranha, nunca mais poderão arrastar-se para fora de suas tocas. Os que procuram interferir na República, na liberdade, no iluminismo, terão suas mãos esmagadas. Todos no salão ouviram o insulto do jovem que estava a 2 cadeiras de Necip. Mais uma vez, um profundo silêncio desceu sobre a multidão. Havia reverência misturada ao pavor. Todos quedavam quietos, feito velas, como se esperando ouvir uma ou 2 doces ninharias, algumas pistas que os ajudassem a entender aquela noite, quando voltassem para casa. Talvez, quem sabe, com 1 ou 2 histórias para contar. Naquele momento, um destacamento de soldados apareceu de ambos os lados do palco. 3 outros destacamentos passaram pela entrada principal, avançaram pelo corredor para se juntarem ao primeiro. O povo de Kars, que não estava acostumado ao artifício moderno de espalhar atores por entre o público, primeiro se assustou, depois achou divertido. Servindo de mensageiro, um menino de óculos entrou correndo no palco e, quando as pessoas viram de quem se tratava, caíram na gargalhada. Era 4 Olhos, o doce e esperto sobrinho do distribuidor do principal jornal da cidade. Todos sabiam ser ele uma presença constante na loja, que ficava bem em frente ao Teatro Nacional. 4 Olhos correu até Sunai Zain, que se inclinou para que o menino cochichasse em seu ouvido. Todos de Kars perceberam que as notícias muito entristeceram Sunai Zain. Acabamos de receber a notícia de que o diretor do Instituto de Educação faleceu, disse Sunai Zain à plateia. Esse gesto baixo terá sido o último ataque contra a República e ao futuro secular da Turquia. Antes que o público tivesse tempo de assimilar a notícia, os soldados que estavam no palco engatilharam seus rifles, apontaram diretamente para a plateia e abriram fogo imediatamente. O barulho foi ensurdecedor. Não estava claro se aquilo era mais um artifício dramático ou uma guarda de honra solicitada pela companhia para dar maior relevo à notícia. Muitos moradores de Kars, que nada sabiam das modernas convenções teatrais, pensaram tratar-se de mais um lance de teatro experimental. Ergueu-se um troar retumbante quando uma forte vibração sacudiu o salão. Os que estavam assustados com o barulho das armas acharam que a vibração era causada pela agitação da plateia. No exato instante em que uns poucos começaram a se levantar, os fundamentalistas barbudos do palco abaixavam-se para se proteger. Ninguém se mexa, disse Sunai Zain. Mais uma vez os soldados engatilharam as armas e apontaram para a multidão. No mesmo instante, o rapaz baixinho e destemido que estava a 2 cadeiras de Necip levantou-se e gritou: malditos sejam os secularistas ateus, malditos sejam os infiéis fascistas. Mais uma vez os soldados dispararam. Quando os disparos ressoaram no ar, outra forte vibração fez tremer o salão. Naquele instante, os que estavam nas últimas filas viram o rapaz que gritara o insulto cair na cadeira, tornar a levantar, agora com os braços e pernas agitando-se convulsivamente. Entre os que se divertiam com as palhaçadas dos estudantes da escola secundária religiosa, tendo rido a noite inteira de tudo o que não conseguiam entender, muitos ainda viram naquilo mais uma palhaçada, e como os movimentos convulsos do estudante continuaram, violentos como os espasmos da morte, riram um pouco mais. Só na terceira saraivada, algumas pessoas da plateia se deram conta de que os soldados estavam atirando de verdade. Dava para saber da mesma forma que se sabia nas noites em que os soldados caçavam terroristas nas ruas, porque os tiros eram percebidos tanto pelos ouvidos como pelo abdômen. Ouvia-se um barulho estranho vindo da enorme estufa boêmia, de fabricação alemã, que aquecia o salão havia 44 anos. A chaminé tinha sido perfurada e agora estava lançando fumaça como uma chaleira borbulhante. Quando alguém das últimas filas levantou-se e dirigiu-se direto ao palco com sangue escorrendo da cabeça, sentiu-se um cheiro de pólvora. A plateia parecia prestes a entrar em pânico, mas ainda assim todos permaneciam sentados, em silêncio, imóveis como estátuas. Como num sonho ruim, todos se sentiam sozinhos. Mesmo assim, a professora de literatura, Nuriye Hanin,
que ia ao Teatro Nacional toda vez que visitava Ankara e tinha a maior admiração pelos efeitos teatrais, se pôs de pé pela primeira vez para aplaudir os atores. Naquele mesmo instante, Necip se levantou como um aluno agitado, querendo chamar a atenção do professor. Os soldados dispararam a quarta saraivada de tiros. Segundo o coronel inspetor enviado por Ankara para supervisionar a investigação, que passaria muitas semanas elaborando um meticuloso relatório debaixo do maior segredo, essa quarta saraivada matou 2 pessoas. Ele afirmou que uma delas era Necip, acrescentando que uma bala atingira a testa e outra o olho. Tendo ouvido, porém, muitos boatos em contrário, não sei ao certo se foi então que Necip morreu. Os que estavam nas primeiras filas e nas filas no meio concordariam quanto ao seguinte: depois da terceira saraivada, Necip viu as balas voando no ar e, mesmo sabendo o que estava acontecendo, estava absolutamente enganado quanto à disposição dos soldados. 2 segundos antes de ser atingido, ele se levantara para falar as palavras que, embora ouvidas por muitos, não ficariam registradas na gravação. Parem, não atirem, as armas estão carregadas. Suas palavras exprimiam o que todos no salão sabiam no fundo do coração, mas ainda não conseguiam fazer que a mente aceitasse. Dos 5 tiros da primeira saraivada, um atingiu as folhas de louro do estuque acima de um camarote de onde, um quarto de século antes, o último cônsul soviético de Kars assistia a filmes em companhia de seu cão. A bala se perdeu porque o soldado que atirara, um curdo de Siirt, não queria matar ninguém. Outro disparo feito com a mesma intenção, embora com menos habilidade, atingira o teto, lançando uma nuvem de cal e de pó de pintura de 110 anos sobre a aflita multidão lá embaixo. Outra bala passou por cima do suporte da câmera de televisão e atingiu o parapeito de madeira que separava a área dos espectadores de pé, de onde as garotas armênias pobres e românticas, que só podiam comprar ingressos mais baratos, outrora assistiam a grupos de teatro, acróbatas e orquestras de câmara de Moscou. A quarta bala foi bem mais longe, fora do alcance da câmera. Ela atravessou o encosto de uma cadeira e entrou no ombro de um negociante de peças para trator e equipamentos agrícolas chamado Muhittin Bey, que estava sentado com sua mulher e sua cunhada viúva, e, tendo visto a chuva de cal, levantou-se para ver se tinha caído alguma coisa do teto. A quinta bala atingiu um avô que estava sentado logo atrás dos estudantes islâmicos. Ele viera de Trebizonda para visitar o neto que estava prestando serviço militar em Kars. Depois de estilhaçar a lente esquerda de seus óculos, a bala entrou em seu cérebro. O velho, porém, que àquela altura felizmente estava dormindo, morreu em silêncio, sem saber o que lhe acontecera. Então a bala saiu pelo pescoço e, passando pelo encosto de sua cadeira, perfurou uma sacola pertencente a um vendedor de ovos e de pães curdo de 12 anos de idade. O menino estava passando entre as cadeiras para dar o troco a um freguês, por isso estava sem a sacola no momento, e mais tarde a bala foi encontrada dentro de um de seus ovos cozidos. Estou contando todos esses detalhes para explicar por que a maioria das pessoas da plateia ficou tão quieta quando os soldados abriram fogo. Quando as balas da segunda saraivada atingiram um estudante na têmpora, no pescoço e na parte mais alta do peito, logo acima do coração, muitos acharam que ele estava fazendo outra exibição, uma repetição de seu show de coragem momentos antes. Uma das 2 balas restantes entrou no peito de um estudante da escola religiosa, relativamente calmo, que estava sentado no fundo. Mais tarde se soube que sua prima fora a primeira das jovens suicidas. A última foi parar 2 metros acima da cabine de projeção, atingindo o mostrador do relógio que, tendo parado 60 anos antes, agora estava coberto de poeira e de teias de aranha. Segundo o coronel que dirigiu a investigação, o fato de uma das balas da segunda saraivada ter atingido o relógio era uma prova de que um dos atiradores escolhido na hora do poente para aquela tarefa violara o juramento que fizera com a mão sobre o Corão. Sem dúvida, ele errara o alvo para evitar matar alguém. Quanto ao impetuoso estudante islâmico morto na terceira saraivada, o coronel registrou, entre parênteses, a grande atenção dispensada ao processo que a família abriu contra o Estado, no qual se alegava que ele não era apenas um estudante, mas também um empregado trabalhador e dedicado da seção do MIT, de Kars. Mas, no final, o coronel achou que não havia motivos suficientes para uma indenização. Das 2 últimas balas da mesma saraivada, uma atingiu Reza Bey, que construíra o chafariz no distrito de Kaleisi, e era muito amado por todos os conservadores e islamitas da cidade, e outra atingiu o criado que ele usava como bengala. Assim, não é nada fácil explicar, no final das contas, por que tanta gente da plateia pôde continuar quieta, olhando aqueles 2 amigos de infância gemendo e morrendo no chão enquanto os soldados no palco engatilhavam seus rifles pela 4ª vez. Anos depois, o dono de um laticínio, que não me autorizou a revelar seu nome, explicou o motivo nestes termos. Os que estávamos sentados atrás sabíamos que tinha acontecido algo terrível, mas temíamos que, se nos levantássemos da cadeira para ver melhor, seríamos dominados pelo terror, por isso nos deixamos ficar ali sentados, sem dar um pio.
Nem mesmo o coronel foi capaz de determinar onde todas as balas da quarta saraivara tinham ido parar. Uma feriu um jovem vendedor que viera de Ankara para vender artigos para jogos de salão e enciclopédias à prestação. Ele perderia muito sangue e viria a morrer no hospital 2 horas depois. Outra bala abriu um enorme buraco na face inferior da parede de um camarote particular, onde, na primeira década do século XX, Kirkor Cismesian, um próspero industrial de couro, se acomodara com sua família, vestido da cabeça aos pés com roupas de pele. Segundo uma dessas histórias malucas, a bala que atingiu um dos olhos verdes de Necip e a outra que atingiu sua ampla testa lisa não o mataram instantaneamente. Algumas testemunhas oculares afirmaram que por um instante o adolescente olhou para o palco e exclamou: "Eu estou vendo." Quando os gritos e gemidos cessaram, quase todos, inclusive os que se precipitavam para a porta, tinham se jogado no chão. Até o cameraman fora obrigado a se lançar contra a parede do fundo. Sua câmera, que girara em movimento panorâmico a noite inteira, agora estava parada. A única coisa que os telespectadores viam era a multidão no palco e as pessoas importantes das primeiras filas em completo silêncio. Mesmo assim, muitos cidadãos de Kars ouviram gritos, guinchos e disparos bastantes para perceber que estava acontecendo uma coisa muito estranha no Teatro Nacional. Quanto aos que já se tinham cansado da peça por volta da meia-noite e começaram a cochilar na frente da televisão, nos últimos 18 segundos do tiroteio também estavam de olhos grudados na tela e em Sunai Zain. "Ó heróicos soldados, vocês cumpriram o seu dever", disse ele. Então, com um gesto elegante, voltou-se para a funda Esser, ainda deitada no chão, e fez uma mesura exagerada. Tomando a mão de seu salvador, a mulher se levantou. Um funcionário aposentado da primeira fila levantou-se e aplaudiu. Uns poucos sentados perto dele o acompanharam. Houve aplausos esparsos no fundo do salão de pessoas que certamente costumavam aplaudir qualquer coisa. Ou quem sabe elas estavam com medo. O resto da plateia estava num silêncio glacial. Como alguém que tivesse acordado depois de uma longa bebedeira, alguns pareciam até relaxados e se permitiam sorrisos mal esboçados. Era como se eles tivessem decidido que os cadáveres diante de seus olhos pertencessem ao mundo de sonhos do palco. Muitos dos que se tinham abaixado para se proteger agora estavam de cabeça levantada, mas então abaixaram novamente ao som da voz de Sunai. "Isto não é uma peça, é o começo de uma revolução", disse ele em tom de censura. "Estamos dispostos a ir até a última consequência para proteger a nossa pátria. Tenho confiança no grande e nobre exército turco. Soldados, levem-nos." 2 soldados escoltaram os 2 fundamentalistas de barba arredondada. Quando outros soldados engatilharam suas armas e desceram para o auditório, um desconhecido precipitou-se no palco. Estava claro, pela velocidade com que chegara e pela linguagem corporal desajeitada, que ele não era nem soldado nem ator. Mas, mesmo assim, chamou a atenção de todo mundo. Muitos tiveram a esperança de que fosse revelar que tudo aquilo tinha sido uma grande brincadeira. "Longa vida à República!" gritou ele. "Longa vida ao exército! Longa vida ao povo turco! Longa vida a Ataturk!" Devagar, bem devagar, as cortinas começaram a se fechar. Ele avançou 2 passos e o mesmo fez Sunai Zain. As cortinas se fecharam atrás deles. O desconhecido levava uma arma fabricada em Kikikale. Ele estava usando trajes civis e botas militares. "Ao diabo com esses fundamentalistas!" exclamou ele, enquanto descia as escadas em direção à plateia. 2 outros desconhecidos, também armados, surgiram para acompanhá-lo. Mas os 3 não se dirigiram para o fundo do salão, onde os soldados estavam prendendo os rapazes da escola secundária religiosa. Sem prestar a mínima atenção à plateia aterrorizada, puseram-se a gritar slogans enquanto corriam para a saída e desapareciam na noite. Os 3 homens estavam animadíssimos. Só no último minuto, depois de longas discussões e negociações, ficara acertado que eles também poderiam participar da performance que daria início à pequena revolução de Kars. Eles se encontraram com Sunai Zain na noite de sua chegada, e este resistira à sua proposta o dia inteiro, temendo que o envolvimento de suspeitos aventureiros armados pudesse comprometer a integridade artística de sua peça. Mas no final, Sunai não pôde resistir ao argumento de que iria precisar de um homem entendido em armamentos para controlar qualquer infeliz da plateia pouco inclinado a apreciar as nuances da arte moderna. Mais tarde, se disse que ele sentira grande remorso por essa decisão nas horas seguintes, e grandes ataques de raiva diante do derramamento de sangue causado por aquele bando em trajes de mendigo. Mas, como sempre acontece, essa história toda não passa de um boato. Quando fui a Kars, anos depois, fiz uma visita ao que restara do Teatro Nacional. Metade do edifício fora demolida, a outra metade fora transformada num depósito de produtos Arçelik. O proprietário, Muhtar Bey, me serviu de guia.
E me parece que foi para esquivar-se de minhas perguntas sobre a noite do espetáculo e o terror que se seguiu que ele me contou que Kars testemunhara uma interminável série de massacres e assassinatos que remontavam à época dos armênios. Se eu quisesse dar alguma alegria ao povo de Kars, o melhor que tinha a fazer era, de volta a Istambul, ignorar as manchas do passado da cidade e escrever sobre o ar puro e sobre a generosidade de seus habitantes. Quando estávamos no embolorado e escuro auditório transformado em armazém, rodeado por formas fantasmagóricas de geladeiras, fogões e máquinas de lavar, ele apontou o último vestígio daquele último espetáculo, o enorme buraco aberto pela bala que atingira a parede externa do camarote particular de Kikor Cismessian. Como era bela a neve que caía, a noite da Revolução. O líder do turbulento trio que invadiu o auditório brandindo pistolas e rifles contra o público que se abaixava para logo depois sumir na noite era um escritor e ex-comunista cujo codinome era Z. Demirkol. Durante a década de 70, ele pertencera a várias organizações comunistas pró-soviéticas e, embora trabalhasse como jornalista e poeta, era mais conhecido como guarda-costas. Ele era um homem muito corpulento. Fugira para a Alemanha depois do golpe militar de 1980. Depois da queda do Muro de Berlim, ele recebeu um indulto especial e voltou para a Turquia para ajudar a defender o Estado secular e a República contra as guerrilhas separatistas curdas e os fundamentalistas islâmicos. Os dois homens que o acompanhavam tinham sido outrora militantes nacionalistas, ex-camaradas do próprio Z. Demirkol nas batalhas noturnas de Istambul durante os anos de 1979 e 1980. Mas agora tinham deixado tudo para trás. Entusiasmados com o aventureirismo e com sua missão de proteger o Estado. Alguns cínicos afirmaram que, de qualquer modo, os membros da trinca já atuavam como agentes do Estado desde o princípio. Quando desceram precipitadamente do palco e saíram do Teatro Nacional, ninguém prestou muita atenção neles. Apenas se supôs que participavam da peça. Quando Z. Demirkol viu a quantidade de neve que havia no chão, começou a pular, como uma criança. Disparando 2 tiros no ar, ele gritou: "Longa vida ao povo turco! Longa vida à República!" A multidão aglomerada na entrada afastou-se para os lados. Uns poucos ficaram olhando para os homens e sorrindo assustados. Alguns pareciam embaraçados, como se estivessem prestes a pedir desculpas por não ficar por mais tempo. Z. Demirkol e seus amigos subiram correndo a Avenida Ataturk, ainda gritando slogans e chamando uns aos outros feito bêbados. Alguns idosos que avançavam penosamente pela neve e alguns pais que levavam suas famílias para casa, depois de alguns instantes de indecisão, resolveram aplaudi-los. A alegre trinca alcançou K na esquina da avenida Pequeno Kazim Bey. Os 3 perceberam que ele os tinha visto. Ele recuara para debaixo dos oleandros, como para deixar um carro passar. "Senhor poeta", exclamou Z. Demirkol, "temos de matá-los antes que eles nos matem. Entendeu?" K ainda não pudera anotar o poema a quem mais tarde ele daria o título de O Lugar Onde Deus Não Existe, e foi naquele momento que o esqueceu. Z. Demirkol e seus amigos seguiram em frente pela Avenida Ataturk. Não desejando segui-los, K dobrou à direita na Avenida Karadag, dando-se conta de que o poema sumira sem deixar o menor vestígio. Ele sentia o mesmo tipo de culpa e vergonha que sentia quando jovem, ao sair das reuniões políticas. Aquelas reuniões políticas o perturbavam não apenas porque ele era um rapaz de alta classe média, mas também porque as discussões eram cheias de atitudes infantis e exageros. Na esperança de encontrar uma forma de recuperar o poema, resolveu continuar andando em vez de ir direto para o hotel. Algumas pessoas assustadas com o que tinham acabado de ver na televisão estavam nas janelas. É difícil dizer o quanto K estava inteirado dos horrores do teatro. As saraivadas tinham começado antes de ele sair, mas é possível que também ele achasse que faziam parte do espetáculo, assim como a súbita aparição de Z. Demirkol e de seus amigos. Sua cabeça estava concentrada no poema esquecido, mas, sentindo que estava vindo outro poema, ele o deixou no fundo da cabeça para dar-lhe tempo de amadurecer. Ele ouviu 2 tiros ao longe, amortecidos pela neve. Como era bela a neve que caía, e como eram grandes os flocos de neve tão resolutos. Era como se eles soubessem que seu silencioso cortejo iria continuar até o fim dos tempos. Na larga avenida, a neve chegava aos joelhos, parecendo subir um aclive, para desaparecer na escuridão da noite. E como era branca e misteriosa, não havia viva alma no edifício armênio de 3 andares, onde agora funcionava a Câmara Municipal. Os pingentes de gelo de um dos oleandros descia até a altura do lençol de neve que cobria um carro invisível. A neve e o gelo tinham se fundido, formando uma cortina de tule. K passou por uma casa armênia de 1 andar, com janelas fechadas com tábuas. Enquanto ouvia os próprios passos e a respiração ofegante, sentia o chamado da vida e da felicidade como se fosse pela primeira vez, embora também se sentisse forte bastante para lhe dar as costas.
No lado da rua fronteiro à residência oficial do governo, o pequeno parque com a estátua de Ataturk estava deserto. K não viu o menor sinal de vida na própria residência, que datava do período russo e ainda era o mais alto edifício da cidade. 70 anos antes, depois da Primeira Guerra Mundial, quando os exércitos otomano e da Rússia Imperial se retiraram e os turcos de Kars criaram um estado independente, aquele edifício passou a sediar o centro administrativo e a assembleia. Exatamente em frente, do outro lado da rua, ficava o velho edifício armênio que fora atacado pelo exército inglês porque era o palácio da presidência desse mesmo estado efêmero. O edifício agora sediava a prefeitura, sendo, portanto, bem guardado. Por isso, K evitou aproximar-se, dobrando novamente à direita e voltando para o parque. Mais adiante, na rua, em frente a outro velho edifício armênio, tão silencioso e belo quanto os demais, um tanque passava por um terreno baldio contíguo, devagar e silencioso como num sonho. Um pouco mais à frente havia um caminhão do exército estacionado perto da escola secundária religiosa. Nele, quase não havia neve. Por isso, K deduziu que acabara de chegar. Ouviu-se um disparo. K voltou sobre os próprios passos. O posto de guarda em frente à residência do governador estava cheio de policiais tentando aquecer-se, mas, com as janelas lá de cima cobertas de gelo, ninguém via K avançando pela avenida do exército. Agora ele sabia que se conseguisse permanecer em silêncio até chegar ao quarto do hotel, conseguiria preservar não apenas o novo poema que tinha na cabeça, mas também a lembrança que aflorara junto com ele. No meio caminho da rua em declive, ele ouviu um barulho vindo da calçada oposta e começou a andar mais devagar. 2 pessoas estavam tentando arrombar a porta do posto telefônico. Os faróis de um carro iluminaram a neve, e então K ouviu o agradável ruído de correntes antiderrapantes. Quando um carro preto da polícia sem identificação parou na frente do posto telefônico, K viu 2 homens no banco da frente. Lembrou-se de ter visto um deles no teatro poucos minutos antes, no exato momento em que pensou em ir embora. Agora, aquele homem permanecia sentado enquanto seu companheiro com boina de lã e armado saía do carro. Seguiu-se uma discussão entre o grupo que se encontrava na porta do posto telefônico. Eles estavam sob a lâmpada do poste e K ouvia suas vozes. Por isso logo percebeu tratar-se de Zedemirkol e seus amigos. Que história é essa de não ter chave? Dizia um deles. Você não é o gerente do posto telefônico? Eles não mandaram você para cortar as linhas? Como você pode ter esquecido a chave? Não podemos cortar os telefones deste posto. Temos de ir para a Central Nova, na Avenida da Estação, disse o gerente, Rekai Bey. Isto é uma revolução e temos de entrar neste posto, disse Zedemirkol. Se resolvermos ir ao outro posto mais tarde, nós o faremos, está entendendo? Agora onde está a chave? Meu filho, daqui a 2 dias esta neve vai acabar, as estradas se abrirão, e quando se abrirem, o Estado vai nos chamar a todos para prestar contas. Quer dizer que você está com medo do Estado? Então ouça, nós somos o Estado de que você tem medo, berrou Zedemirkol. Você vai abrir a porta para nós ou não? Não posso abrir essa porta para vocês sem uma ordem por escrito. É o que vamos ver, disse Zedemirkol. Ele sacou a arma e deu 2 tiros no ar. Peguem esse homem e o encostem na parede, disse ele. Se ele nos criar mais algum problema, vamos executá-lo. Ninguém levou a ameaça a sério, mas os 2 auxiliares de Zedemirkol obedientemente pegaram Rekai Bey e o encostaram na parede. Como não queriam danificar nenhuma janela, empurraram-no levemente para a direita. Como a neve estava muito macia naquele canto, o gerente tropeçou e caiu. Os homens pediram desculpas e ajudaram-no a levantar. Tiraram-lhe a gravata e com ela amarraram-lhe os braços atrás das costas. Enquanto o faziam, anunciavam que aquilo era uma operação de limpeza e que todos os inimigos da pátria, na manhã seguinte, teriam sido varridos das ruas de Kars. Quando Zedemirkol deu a ordem, eles engatilharam os rifles e, como um pelotão de fuzilamento, enfileiraram-se diante de Rekai Bey. No mesmo instante, ouviram-se disparos ao longe. Estes vinham do jardim do alojamento da escola secundária religiosa, onde os soldados atiraram para cima para assustar os estudantes. Todos ficaram em silêncio e esperaram. Pela primeira vez durante o dia, a neve estava diminuindo. O silêncio era extraordinariamente belo e mesmo fascinante. Depois de alguns instantes, um dos homens disse que o velho, que nada tinha de velho, tinha direito a um último cigarro. Eles colocaram um cigarro na boca de Rekai Bey e o acenderam. Talvez um pouco mais impacientes, enquanto o gerente estava fumando, eles começaram a chutar a porta do posto telefônico, martelando-a também com a coronha dos rifles. Não suporto ver vocês destruindo a propriedade do Estado, disse o gerente, ainda encostado na parede. Desamarrem as minhas mãos, que eu deixo entrar. Quando os homens entraram, K seguiu seu caminho.
Ele continuou a ouvir os estranhos disparos, mas agora não lhes dava mais atenção do que ao latido dos cães. Toda sua mente estava concentrada na beleza da noite silenciosa. Por algum tempo ele se demorou diante de uma velha casa armênia vazia. Então ele parou numa igreja armênia para prestar-lhe reverência. As árvores de seu jardim estavam cheias de pingentes gotejantes e tinham uma aparência fantasmagórica. As lâmpadas amarelas